Oi pessoal, nos conta a tradição, ou o mito, ou a lenda, não importa qual dessas fontes, porque elas acabam se confundindo entre si, que antes da Atlântida existia uma civilização que recebeu o nome de Lemuriana. E nessa civilização o homem acabou se desenvolvendo principalmente através do aspecto astral. Tudo indica que essa civilização, embora os livros digam que ela começou de uma maneira não física e terminou de um modo físico, na verdade esse físico ainda não era o físico concreto, o físico denso que nós conhecemos, coisa que só foi ser objetivada na civilização seguinte, que seria a Atlântida. Como o nosso planeta ainda não possui a densidade que possui hoje, e a questão gravitacional também não era a mesma, então, quando nós falamos em termos de Lemúria, tudo era muito grande, tudo era muito descomunal. As formas, elas eram imensas, gigantescas. Isso acabou, de um certo modo, chegando até nós a partir dos remanescentes daquela civilização. Um desses exemplos seriam os gigantes da Ilha de Páscoa, e o outro seria a própria Esfinge. Segundo nos conta a lenda, ou a tradição, quando houve o término daquela civilização, todo o resultado do que havia sido realizado nos reinos da natureza, que naquele momento se desenvolveram, acabaram se sintetizando num único ser, e esse ser acabou se petrificando. A Esfinge, portanto, seria uma espécie de resultado final, seria uma espécie de backup, seria uma espécie de mensagem a ser deixada para a posteridade, referente a tudo aquilo que aconteceu durante o processo evolutivo daquela civilização lemuriana sob a égide do aspecto lunar. É interessante a gente perceber que todo o processo evolutivo, quer seja de um reino, quer seja de uma raça, etc., ele acaba sendo sintetizado numa espécie de símbolo. E esse símbolo, na verdade, acaba tendo a capacidade de certo modo, sendo portador de todos esses valores, transmiti-los para a posteridade, para que a humanidade seguinte, a civilização seguinte, ela possa evoluir a partir daqueles valores que ali estão representados. Isso para nós acaba reforçando, de certo modo, a ideia de Agartha. Agartha seria um grande backup de tudo aquilo que acontece na superfície planetária. Por que esse backup? Para que a partir daquilo que está registrado, aquilo que está recolhido naquela região, possam ser esses valores transferidos e transmitidos para futuros sistemas evolutivos. Desse modo, no centro da Agartha,
haveria uma espécie de cruz, onde nas hastes estão respectivamente assentados seres sínteses de cada um dos reinos da natureza. Nós teríamos a síntese do reino mineral, representada por um Buda mineral. Nós teríamos a síntese do reino vegetal, representada por um Buda vegetal. A síntese do reino animal, representado por um Buda animal. E a síntese do reino humano, que ainda está em formação, também representada por um Buda hominal. É sempre importante a gente lembrar que essas figuras dos Budas sínteses, elas não sintetizam apenas os reinos da natureza que lhes são correspondentes, mas sim todo um processo de evolução. Cada uma delas representa, ou traz em si a memória, da evolução de todo um sistema planetário. O que acaba sendo bastante curioso dentro de tudo isso é que a partir da figura de cada um deles, nós teremos a capacidade de recriar tudo aquilo que ele representa. Ou seja, mesmo que o planeta Terra venha a ser destruído por algum motivo, a partir da figura desses seres, nós teremos continuidade de reconstituir tudo aquilo que aqui foi realizado, para que isso possa ter continuidade no momento seguinte de evolução. É interessante que quando a gente fala em termos búdicos, que não significa exatamente aquela figura do Buda oriental que a gente conhece, mas sim se referindo ao fato desses seres pertencerem à esfera do sexto plano planetário, que é o plano búdico, ao qual a Agartha está diretamente relacionada. No centro dessa cruzeta existiria um ser que seria aquilo que nós chamamos de Anima Mundi. Dessa maneira, nós poderíamos dizer que a própria Anima Mundi e a própria Esfinge acabam se confundindo, já que a Anima Mundi representaria a somatória de todas as experiências de todos os reinos que acabam se desenvolvendo aqui no nosso quarto sistema. O que acaba sendo interessante é que a gente percebe que essas questões relativas aos reinos, elas acontecem até hoje, dentro dos diversos tipos de crença, dentro dos diversos tipos de padrões evolutivos que a humanidade está vivenciando. Quando a gente diz o reino mineral, a gente logo pode associar a figura de uma pedra. E aí a gente tem o simbolismo da pedra da lei, a gente pode ter o simbolismo da pedra filosofal, nós temos o exemplo da Kaaba, daquela imensa pedra negra que existe em Meca e que é venerada pelos muçulmanos, assim como também a questão da taça do Santo Graal, que teria sido esculpida a partir de uma pedra desprendida da fronte do anjo rebelde quando tocou esse orbe. Percebam que esses exemplos acabam sendo bastante ilustrativos de como elementos do reino mineral podem ser legítimos representantes da divindade no tocante às questões relacionadas às crenças humanas. Quando a gente se refere ao reino vegetal, aí então seria uma árvore. E a gente, através da árvore, a gente acaba revendo uma série de tradições, uma série de símbolos. A árvore da vida, logo lá no Antigo Testamento, a sarça ardente, que aparece diante de Moisés, a chamada árvore cabalística ou dos Kumaras, e também os diversos cultos relacionados à ideia de uma árvore. Nós temos, por exemplo, o Buda meditando debaixo de uma árvore, e nós temos os cultos indígenas relacionados a Jurema, e todas as questões relativas ao reino vegetal, como sendo uma ponte entre o homem e o divino, acabam se apresentando aqui dessa maneira. Quando a gente fala do reino animal, nós temos então o touro sagrado. E o touro sagrado vai nos lembrar do boi Apis, no Antigo Egito, como vai também nos remeter à figura das vacas que os indianos adoram até os dias de hoje. A vaca como sendo um elemento associado ao leite, iate, Via Láctea, e também, portanto, associado aos valores relativos ao segundo trono. Aí nós teríamos o elemento água, e por conta disso poderíamos também associar ao simbolismo da taça. Quanto ao reino hominal, por estar ainda em formação, nós podemos associá-lo à ideia dos devas,
Nós podemos associá-lo à ideia do mental abstrato a ser desenvolvido a partir da superação do concreto, sendo esse, portanto, o elemento capaz de conduzir ou de guiar o homem em direção à sua tríade superior. No centro de tudo isso, uma figura feminina, enigmática, intocável, que representa o próprio mistério da manifestação. E por isso, muitas vezes, ela pode acabar se confundindo com a figura da Mãe Divina, e ela pode se confundir também com todas as mães em todos os aspectos, de todas as religiões, de todos os planos e de todos os reinos da natureza. Para que a gente possa entender isso melhor, é interessante a gente entender um corpo humano, e entender o planeta como se fosse um único organismo. No nosso corpo nós temos todos os órgãos, nós temos as células de diferentes especialidades, e nós temos os órgãos também com diferentes capacidades, com diferentes memórias, com diferentes inteligências. Isso tudo acaba se estruturando para formar um único organismo. Só que vocês percebem que a consciência desse organismo não é a consciência do fígado, a consciência do coração, a consciência do intestino. Embora tudo isso faça parte da nossa consciência, porque tudo isso serve como estrutura para que essa consciência possa se apoiar, mas essa consciência é algo que está muito além do funcionamento desses órgãos, do drama, do nosso sistema imunológico, das nossas questões celulares e assim por diante. O resultado de todos esses aspectos em suas funções, que acaba formando o nosso corpo como um todo, vai dar suporte para que a nossa alma ela tenha condições de existir, ela tenha condições de viver e ela tenha condições de se realizar neste plano. O mesmo a gente pode dizer em relação ao plano divino, onde existe uma verdadeira miríade de seres de todos os tipos e de todas as formas que acabam contribuindo para a formação de uma consciência maior e que acaba sendo a síntese de todo esse processo. Com a Anima Mundi vai acontecer a mesma coisa. Todas as experiências de todos os reinos, de todos os planos, cada uma à sua maneira, colaborando para que ela possa existir como um todo. E o que é interessante é que, uma vez ela sendo a somatória do todo, ela tem a capacidade de se manifestar em cada uma das partes e ser reconhecida em cada uma das partes. E essa Anima Mundi vai ser usada como uma espécie de veículo anímico todas as vezes que houver uma manifestação avatárica da Mãe Divina. Desse modo, é bastante interessante a gente perceber o quanto tudo está interligado. Às vezes as pessoas elas ficam dizendo assim, não, agora o homem é a meta da evolução, o mental concreto é a meta da evolução. Mas dentro desse aspecto, dentro desta visão, nós percebemos que tudo e todos estamos entrelaçados. Portanto, enquanto não houver equilíbrio de ação do homem em relação aos demais reinos da natureza, todos esses desequilíbrios que nós acabamos causando acabam se revertendo contra nós. O mal que a gente comete em relação ao reino mineral, o mal que nós cometemos em relação ao reino vegetal, o mal que nós cometemos principalmente em relação ao reino animal, acaba fazendo com que essa Anima Mundi, de um certo modo, uma vez absorvendo todos esses males, todos esses desequilíbrios, ela acabe se voltando contra nós. Dessa vez como a mãe severa que pune, dessa vez como a deusa Kali dos indianos. Aquela que, através da face do rigor e da punição, vai nos obrigar a rever os nossos aspectos de consciência, vai obrigar nós a rever os nossos valores, vai nos obrigar a rever as nossas crenças. E aí essa Mãe Divina, que deveria de ser a expressão do puro amor, acaba se manifestando, mais uma vez a gente dizendo, como rigor, como a mãe severa que pune, mas que não deixa de sofrer por conta disso. É interessante a gente perceber que quando termina um momento evolutivo e passa para outro, acaba ficando sempre uma síntese de alguma coisa para que a gente possa dar continuidade a partir dali. Na astrologia, a gente percebe isso através dos nossos nodos lunares, através dos nossos planetas retrógrados. Sempre existe alguma coisa que vai nos dizer assim, olha, aqui está o resultado das ações do passado
E a partir daí, é necessário que você estruture um novo momento, que você estruture uma nova etapa na sua evolução. Isso acaba valendo tanto em termos individuais como em termos coletivos. Uma vez que a Anima Mundi passa a ser a somatória de tudo e de todos, nós podemos dizer que todos nós estamos dentro dela. Porém, para que ela esteja dentro de nós, é necessário que nós desenvolvamos o amor, a compaixão, a sabedoria. É necessário que nós pratiquemos o amor e o respeito a tudo aquilo que vive, a tudo aquilo que respira e a todos os seres manifestados, estejam eles no reino da natureza ou no estágio evolutivo em que estiverem. E uma vez agindo dessa maneira, estaremos finalmente redimindo os nossos erros do passado e construindo um novo tempo de consciência, harmonia, paz e amor entre tudo aquilo que vive na superfície da Terra. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos! Mente livre, coração leve e até a próxima.